O Cruzeiro com uma baixa de última hora para domingo, Rubens Júnior, um abraço. Me conta tudo, Rubinho, boa tarde. Conto sim, Thiago, boa tarde, um abraço para você, para quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, confirmando o meio-dia com 22 minutos. Alô, Nação Azul, tá chegando a hora, o Cruzeiro que teve o trabalho finalizado nesta manhã na Toca da Raposa. Existe a outra atividade que acontece neste sábado à tarde, logo depois o embarque para São Paulo, vários torcedores, caravanas que estão em direção à capital paulista para recepcionar também o Cruzeiro em seu hotel, passando todo o apoio nesse momento determinante da Copa do Brasil para essa batalha final. E a gente, Thiago, informava ontem dentro da turma do bate-bola com exclusividade a respeito da situação do Lucas Vidalba, o argentino, com toda a sua experiência, 84 jogos no total com a camisa do Cruzeiro, 49 só nesta temporada, um cara que se firmou mesmo no esquema tático do técnico Leonardo Jardim, que cobrou muito o Vidalba no seu início, teve o diagnóstico de uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo. Durante a partida, naquela reta final ainda do primeiro tempo, a gente trazia informação no campo e uma grande preocupação, não só de todos nós que estávamos trabalhando no jogo, mas também da comissão técnica do Cruzeiro, dos jogadores, o Vidalba querendo permanecer no campo totalmente sem condições, mostrando toda a sua raça, que é uma característica do Vidalba, mas forçando muito uma situação que acabou tendo que ser substituído no intervalo pelo Jonathan Jesus, que é o candidato favorito para a vaga do Vidalba para o duelo que será disputado na Arena Corinthians. O Jonathan Jesus, que está em alta, Thiago? Jovem ainda, 21 anos. O Cruzeiro pagou 8 milhões de reais ao Ceará por 80% dos seus direitos. É um cara que nesta temporada tem 34 jogos, contrato com o Cruzeiro até o final da temporada de 2029. O Jonathan, que recentemente, recebeu uma proposta do Zenit da Rússia, querendo pagar 8 milhões de euros, cerca de 50 milhões de reais, algo que não cabe dentro do que o Cruzeiro pede pelo atleta, apostando também no futuro promissor que tem o Jonathan. Fato é que o Vidalba, o cara experiente que entra muito bem no esquema tático do técnico do Cruzeiro, é desfalque para o jogo de domingo, não vai passar, Thiago, por nenhum tipo de procedimento cirúrgico, será um tratamento conservador. Então vamos aguardar e torcer para que o Cruzeiro avance na Copa do Brasil e quem sabe o Vidalba podendo ficar à disposição para a reta final que ainda tem o Cruzeiro nesta temporada, mas um desfalque importante, já que não terá o Lucas Romero também para o meio campo, Thiago. Ô, Nath Fiuza, essa ausência do Vidalba, aliás, ele despertou quem estava no Mineirão, na transmissão, inclusive, vários tipos de sentimentos. Quem o critica, porque ele tinha que ter saído rápido, estava machucado, tentou. Outros analisam, poxa, que guerreiro, tentou até as últimas consequências. Você está em qual time em relação ao Vidalba e o peso dessa ausência, Nath? Ô, Thiago, eu acho que eu tô ali no meio termo. Eu achei nobre a atitude do Vidalba, mostrando muita garra, muito amor, comprometimento, melhor dizendo, com essa camisa, entendendo, a importância do jogo, o Cruzeiro perdendo. Ele quis mostrar que ele poderia dar o seu máximo, jogar no sacrifício, mas do lado, em especial, da comissão técnica, aí eu achei irresponsabilidade. Eu acho que o jogador, ele pode até falar, não, eu tô bem, eu quero, mas quem tá ali, no banco de reservas, junto com os médicos e a decisão final do Leonardo Jardim é tipo, Vidalba, valeu pelo esforço, mas não dá, a gente não pode correr esse risco, porque ele até falou na coletiva que a ideia era esperar o intervalo, porque o Vidalba machucou ali pelos 40 e poucos minutos, e não foi bem assim, O Vidalba machucou era 34, 35 minutos, ainda tivemos os acréscimos, foram mais de 10 minutos dele dentro do campo, ali naquela condição que poderia ter sido explorada pelo Corinthians, e eu achei até, graças a Deus que não foi, mas o Corinthians deu mole
nesse sentido, porque se coloca ali o Carrídio ou qualquer um, o Yuri Alberto, para correr em cima do Vidalba, ele não conseguiria ter acompanhado. Dito isso, é um desfalque pesadíssimo, serão 2 titulares, né, fora para o jogo de domingo, a princípio, porque o Romero também está suspenso. São 2 jogadores do sistema defensivo. A gente sabe da necessidade do Cruzeiro de ser uma equipe diferente no domingo, ofensiva, agressiva, porque está atrás do placar, mas a gente sabe que precisa ser uma defesa muito sólida, porque antes de fazer os gols, o Cruzeiro não pode se permitir tomar gols, porque senão a vantagem fica ainda maior e o morro para subir fica ainda mais íngreme. Então acho que vai o Jonathan Jesus. Ele tem mais ritmo, né, do que o João Marcelo, que passou a temporada quase todo machucado. Ele desloca o Fabrício Bruno ali para a esquerda, né? Entra o Jonathan Jesus na direita, que nem entrou assim completamente desconexo do jogo, não. Acho que segurou as pontas no segundo tempo, mas não tem a mesma qualidade do Vidalba e com certeza vai ser algo a ser explorado pela equipe do Corinthians, né? Olha, Oliveira, quero te ouvir também sobre o Vidalba e o tamanho dessa ausência. Você já falou que o Vidalba deveria ter saído, né? Agora, você sabe que tornozelo tem essa característica. Se é joelho, ligamento de joelho, é uma dor infernal. O tornozelo, se ele não rompeu o ligamento, que é o caso, ele não vai ser operado, vai ser um tratamento conservador. O cara acha que bater no pé que ele vai firmar e vai conseguir, né, Ale? Mas ele tava nitidamente ali naquele tá raso, tá fundo, né? Aquele ponto e vírgula, né? Tava difícil. E teve uma bola que quase o Memphis pega e que sai na cara do Cássio. E aí que é o grande risco, né? O cara dá um tapa na frente ali, ele não tem como, coitado. Então, assim, admiro muito o Vidalba, acho que ele faz uma temporada incrível, maravilhosa, é um dos símbolos de raça desse time, só que ali, eu acho que até a interferência da comissão técnica, por mais que ele quisesse dar sua contribuição, ele poderia, ainda bem que não, mas poderia ter atrapalhado, poderia ter agravado a sua lesão. E aí não é questão de querer, é questão de não ter o que fazer. Então acho ali que ele brincou com o perigo. E acho que vai fazer falta, sim. Eu acho que o Jonathan Jesus é um jogador que tem um futuro brilhante pela frente, muito promissor, mas ainda comete muitos equívocos, arrisca muito na saída de bola. Então, acho que o Vidalba, além de estar vivendo um momento muito melhor, ter mais experiência, mais raça e tal, eu acho que é muito mais seguro. Então, sem dúvida que sim, é um prejuízo, principalmente por não ter o Romero também, que é um cara que protege demais. Então, acho que o Cruzeiro vai sentir falta, sim, do seu zagueiro titular. Aliás, esse cartão do Romero, viu, Daronco? Não engoli não, viu? Não engoli não. Daqui a pouco eu vou chamar o Fabrício pra roda, Fabrício Guerreiro, pra falar dessas ausências no Cruzeiro. Tem mais do Cruzeirão aqui no Rádio Esportes. Agora, o Cruzeirão de olho na Copa do Brasil. Rubens Júnior vai trazer mais do Cruzeiro, mas eu quero ouvir o Fabrício. Fabrício Guerreiro tá com a gente. Fabrício, eu não engoli ainda esse cartão do Romero, viu? Eu ainda não engoli. Qual o tamanho da ausência dele? Lembrando que o Vidalba também tá fora do jogo. Fala aí, Fabrício. Fala seu nome e seu bairro, Thiago. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando na Itatiaia. É um desfalque aí, né? Aliás, dá os parabéns aí pra arbitragem, né? Um gol irregular e uma baixa aí que sem precedentes de um amarelo escandaloso, né? Um amarelo, pelo amor de Deus, e justificando que deu cotovelada e nada, e a gente vê na imagem, não foi nada disso. Uma baixa, o Romero é uma baixa aí que é sem precedentes, né, pro nosso time, porque é o pilar desse time, é o melhor volante do Brasil hoje, ganhando posição primeiro volante, ganhando premiações, é a liderança nossa ali pro comportamento, né, total dentro de campo, entrega, tem personalidade para jogar esses jogos aí, é o nosso capitão sem faixa, né? Que às vezes os jogadores respeitam muito mais esse tipo de liderança do que em outras, assim, de, vamos dizer assim, fora das 4 linhas, né? Bastidores, mídia, enfim. É um jogador que vai fazer muita falta, o elenco não tem essa peça de reposição, né? Com essas características do Romero. O Jardim costuma usar o Wallace, né, Thiago? Que é parecida a característica, mas, sabe, Coca-Cola, Coca e Pepsi, entendeu? Diferente, sabe, é uma característica, o Wallace tem uma característica mais posicional, não sai tanto nas beiradas, não participa tanto do jogo. Eu colocaria o Mateuzinho, até porque a gente tá em desvantagem no placar, precisa sair mais pro jogo, precisa ter mais pegada, um arranque, só que aí a gente tem que combinar bem ali, ele e o Lucas Silva, por ter uma característica parecida, né, dos dois querendo sair muito pro jogo e tal, mas dá pra fazer uma boa dupla ali também. O Lucas Silva é mais de cadência, passe longo, entendeu? Pode fazer o posicional, fechar o espaço.
e que ele já tem essa característica, e o Mateuzinho é aquele cara que atacaria o corpo, pegada, né? Pressionava, só com cuidado aí para não ficar passando muito à frente da linha da bola, porque o volante sempre tem que dar aquela linha de passe mais atrás para, de repente, vir de um lado e ir pro outro, ou passar mesmo, mas só na boa pro time não ficar exposto aí, e aí provavelmente é o que o Corinthians vai querer na casa dele, o contra-ataque. Fabrício Guerreiro é a opinião também aqui no Rádio Esportes. Ô Rubens Júnior, programação do Cruzeiro até domingo nessa decisão com a grande cobertura da Itatiaia, direto de São Paulo, hein, Rubinho? Pois é, Thiago, o Cruzeiro que teve o trabalho finalizado agora há pouco na Toca da Raposa, e foi o primeiro dia, né, em que teve o técnico Leonardo Jardim a possibilidade de fazer ali alguns experimentos com relação ao que ele tem de desfalque, né, não só o Vidalba que a gente trouxe informação, mas também por esse meio campo, sem Lucas Romero, o que pode fazer? Ele citava na entrevista coletiva após o jogo sobre a primeira possibilidade dentro das características que tem o próprio Lucas Romero, seria o Wallace, e dentro também do que o Cruzeiro pretende, tem como objetivo, precisa buscar o resultado fora de casa. Outra alternativa seria o Matheus Henrique ou até mesmo o Eduardo. Então são algumas possibilidades, o Cruzeiro vai fazer esse mistério, mas fato é que, como o time precisa da vitória, o Matheus Henrique pode sim ganhar força nesse meio campo do Cruzeiro, recuando um pouco mais o Lucas Silva. E falando sobre retrospecto, né, Thiago? Em 2017, o Cruzeiro, quando conquistou a competição, acabou perdendo também na semifinal o primeiro jogo para o Grêmio pelo placar de 1-0, venceu o segundo e depois avançou nos pênaltis. Quem sabe, e já nesta sexta-feira, as caravanas, os torcedores do Cruzeiro voando baixo para São Paulo, e uma grande festa, Thiago, está sendo preparada pelo torcedor na recepção do hotel. É o foco total nessa batalha de domingo, Thiago. O Corinthians, hein? O Corinthians, domingo. O Corinthians, sou mais o Cruzeiro, hein? Sei lá, tô botando uma fé. Eu acho que o Cruzeiro vai vencer fora de casa e vai eliminar o Corinthians.